beleza? Quem faz sou eu. Fala aí, galera, beleza? Quem faz sou eu, Edu. Estamos aqui mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Fute Família. Hoje mais um vídeo de análise pra vocês. Hoje Palmeiras contra o Porto pelo Mundial de Clubes. E simplesmente o Palmeiras empatou com um time europeu e jogou melhor que um time europeu. Acho que isso tem que ser destacado. O Palmeiras jogou muito mais que o Porto. Impressionantemente jogou mais, tá? Vamos ter que discutir uma coisa ou outra. Que o Porto teve chances boas também, isso é verdade. Mas, cara, o Palmeiras fez uma partida de igual para igual. Não me venham falar de cansaço, porque, cara, a quantidade de jogos que o Porto faz é a quantidade de jogos que o Palmeiras ou qualquer outro time no futebol brasileiro faz na metade, um pouquinho depois, assim. Não vamos falar metade, mas em agosto todo mundo faz a mesma quantidade de jogo que o Porto faz na temporada, tá? Então, não dá pra falar isso. Cara, que partida sensacional. Eu me irritei várias vezes, porque a gente se irrita assistindo o jogo, né? A gente quer a vitória, você fica nervoso. Pô, eu tava nervoso pra caralho. Até começar o jogo eu tava tranquilo. Cara, eu sentei no sofá pra assistir. Mano, vem aquele nervosismo, vem aquele medo, qualquer bola que os caras puxam pro ataque já me dá um nervoso. Então, cara, que partida, que partida. Palmeiras jogou muito bem, jogou melhor. Cara, os números aqui é impressionante, os números. Palmeiras ganhou em tudo, tudo. E, cara, é impressionante, o Palmeiras foi melhor em tudo. Só fez mais falta, a única coisa ruim, né? Só fez mais falta e teve mais impedimento, só. Cara, o Palmeiras ele jogou muito bem. Eu vou falar aqui da escalação, primeiramente, do jogo, vamos analisar. Cara, o Palmeiras é um jogo muito parecido que o do Porto, né? Os dois times eram muito iguais. O Porto, essa linha de três, cara, que time retranqueiro, hein? E que time safado, porque é o jogo inteiro na retranca. O jogo inteiro defendendo e fazendo cera, né? E o juizão, vamos falar do juizão também um pouquinho agora? Que o juizão, pô, pelo amor de Deus, né? Eu não sei se vai aparecer aqui o nome do juiz, não sei se aparece. Mas, cara, que juiz safado, hondurenho safado, mano. Cara, um monte de falta que não existia. Cartão amarelo também, mal dado. Cara, é impressionante, velho. Um monte de falta que não existia, ele dava. 4 minutos de acréscimo no segundo tempo, com o goleiro do Porto segurando bola a todo momento. Vai bater um escanteio e uma falta. O Porto demorava 1 minuto cada escanteio, cada falta, cara. Era impressionante. Então, pô, o Palmeiras não foi prejudicado pela arbitragem, tá? Mas com certeza a arbitragem foi horrível. Tá? O hondurenho, ele apitou muito mal. Não interferiu em nenhum momento da partida, mas, cara, a maioria das faltas que levou perigo ao Palmeiras, o Palmeiras quase tomou gol, a maioria não insistiu. Então, cara, é impressionante. Isso prejudicou muito na questão defensiva, mas ainda assim o Palmeiras conseguiu ir muito bem. E vamos falar do jogo, né? Primeiramente, a escalação, o Palmeiras foi muito bem na escalação, cara. O Abel escalou o melhor que o Palmeiras tinha. Eu acho que ainda dá pra adaptar. Eu acho que, claro, dá pra entrar um Paulinho no lugar do Maurício, cara, que um Paulinho entrou no jogo, pra mim entrou bem, tá? E, cara, o time é muito consistente, a defesa é muito boa. Eu adoro essa escalação com o Felipe Anderson e o Estevão junto. O Felipe Anderson, cara, é outra qualidade. É um cara que, com a bola no pé, é outros 500 e também na ponta direita, parece que vira muito bom jogador, cara. Saiu cedo por causa do amarelo, tava fazendo aquela função de dobra de lateral, praticamente, né? Fazia essa ala. E depois entrou o Alan pra cobrir, né? Porque o Alan, né, faz a posição muito bem, que também joga bem de ponta, então foi uma boa substituição também. Mas, cara, a escalação do Palmeiras não tem que reclamar. E aí, muito parecido com a do Porto, muito parecido mesmo, né? Então, o Porto veio com um time muito defensivo também, né? Muito defensivo, entre aspas, né? A zaga, a linha de 5 muito presente, né? Mas o meio de campo é bem ofensivo, né? O meio de campo e o ataque era bem ofensivo, mesmo que o Palmeiras estava ganhando muito no meio de campo as jogadas. Então, cara, o Palmeiras deitou e rolou nesse time do Porto, na minha opinião, tá? Perdeu muitas chances, acho que isso tem que deixar claro. Esse é o único ponto negativo do Palmeiras no jogo é ter perdido muitas chances. O Porto errou muito, né? Em vários momentos o Porto errou e o Palmeiras não conseguiu aproveitar, né? Perdeu o gol com o Estevão, pelo menos 2 gols com o Estevão. Teve aquele lance na área que o Estevão atrapalhou o Rios, o Rios atrapalhou o Estevão. A bola sobrou, o Maurício me chuta em cima do goleiro, tendo pelo menos uns 12 possibilidades de chute melhor que aquela, né? E depois sobra o Richard Rios dentro daquele drible, né? E quase faz o gol. Então, cara, era pro Palmeiras ter vencido o Porto. Não tem outro resultado, né? O goleirão do Porto, né? A gente se livrou do Diogo Costa e pegou um Cláudio Ramos inspiradaço. Mas tem que falar do nosso goleiro, né? O Everton pegou muito também, tá? Então, é um jogo muito pegado. O Palmeiras acho que se destacou principalmente pela parte defensiva, sofreu em alguns momentos, como é normal, mas o Porto também sofreu e sofreu mais. Então, o Palmeiras pegando um time europeu, sofreu bem, mas ela fala que sofreu bem, se existe essa definição, o Palmeiras sofreu bem. Tem uma bola ou outra se defendeu mal, né, acabou sendo uma possibilidade de gol, eles perderam as oportunidades, o Everton também salvou umas 2 oportunidades boas, então o Palmeiras conseguiu fazer uma ótima partida de igual para igual. E, cara, quem defende o campeonato português sendo melhor que o nosso é impressionante, não tem comparação. Cara, o Porto ele fez uma partida que, cara, o Bragantino, numa fase pior, eu acho que daria para dar jogo, no mesmo nível que o Porto deu. Né? A gente vê times no Brasileirão se complicando muito mais com times que jogam melhor que o Porto. Né? Então, impressionante, pra mim, o Palmeiras jogou muito mais, merecia vencer, e foi por pouco, né? Não tem muito o que reclamar. Cara, o Palmeiras perdeu as oportunidades que poderia ter matado a partida, ainda assim um resultado bom, acho que deve sim um pontinho para casa.
Vai pegar o Al-Ahly agora e o Porto vai pegar o Inter Miami. Acho que o Porto vai ganhar do Inter Miami. Só que a gente tem que torcer pelo seguinte, o Porto fazer poucos gols no Inter Miami, né? Porque o Inter Miami é muito ruim, né? E o Porto claramente é muito melhor que o Inter Miami. Então, eu acho que é difícil a gente pensar em uma não vitória do Porto. Já me surpreendeu o Al-Ahly ter empatado com o Inter Miami ontem, porque o Al-Ahly é bem melhor que o Inter Miami. Mesmo assim, o Al-Ahly sofreu na parte defensiva pro Inter Miami com o Messi, tá? Então, é torcer pro Porto fazer menos gols, ou vamos fazer uns 2, ou quem sabe até uns 3 contra o Al-Ahly, porque o Al-Ahly também é fraco defensivamente, e ofensivamente é difícil o Al-Ahly, tá? O Trezeguet, baita jogador, né? Eles perderam também pro seu principal jogador lesionado no jogo de ontem. Então, cara, o Palmeiras tem total condições de passar em primeiro, ainda mais depois desse empate, é claro. Se vencesse aí, eu cravava que o Palmeiras passava em primeiro, mas como não venceu, ainda tem essa chance. Vai sendo saldo, então tem que não sofrer gols e tem que marcar. O Palmeiras se defendeu muito bem contra o Porto, consegue se defender bem contra o Al-Ahly e vai se defender bem contra o Inter Miami também. Então, é fazer os gols, que faltou mesmo. Faltou fazer gol porque dá pra ter feito 2 ou até mesmo 3-0 no Porto tranquilamente, tá? Vamos falar dos jogadores do Palmeiras, vamos dar a minha impressão do que eu senti da partida. O Everton, cara, que partida. Que ele teve logo aquele lance no início do jogo que o João Mário toca com a mão na bola, e era falta e o juiz apita depois, mas que ele já salvou naquele momento. Teve também o chute do Mora pra fora, que daí foi uma falha defensiva do Palmeiras. Aí ele tava longe, mas beleza. Ele também defende uma bola muito boa do Samu, que ele sai bem rente ali de fundo, defende uma boa bola. E é claro, a defesa é impressionante dele no chute do Fábio Vieira, né? De fora da área, cara, insana a defesa do Everton. Insana mesmo. Cara, que defesaça do Everton, velho. Tem nem o que falar. Salvou o Palmeiras naquele lance, né? O Palmeiras tomou um contra-ataque aquele lá, né? Que tava 3 caras da ponta esquerda, os 3 ficaram pra trás e daí puxou o contra-ataque. Tá? Então o Everton, cara, muito bem. Eu não poderia dar outra nota aqui se fosse dar nota, eu vou dar nota aqui dos caras, se não for 10, porque a gente teve chance de ganhar, tivemos. Mas o Porto também teve chances boas. E o Everton salvou em todas. Se o goleiro dos caras salvou, o nosso também salvou. Então o Everton com certeza nota 10 hoje. Foi muito bem. Teve um lancezinho outro que se bateu com a bola no pé, mas acontece. Giai, gente. O Giai, pra mim, ele fez umas partidas mais abaixo dele nos últimos jogos. Parecia com medo, parecia que tava nervoso, parecia que não tava 100% no jogo. Errou muito passe, muita dificuldade de marcação. No segundo tempo, sim, melhorou, mas ainda faltou um pouco mais naquele Giai que é tão consistente nos lances defensivos quanto foi em outros jogos. Né? Nesse jogo não foi consistente defensivo, falhou em um lance ou outro, mas ainda assim não comprometeu. Eu vou dar uma nota 6 pro Giai porque tá de bom tamanho, não fez uma grande atuação. Cara, Gustavo Gomes. Cara, o cara é o maior zagueiro da história do Palmeiras. É o melhor, o melhor não sei, porque tem Luiz Pereira, eu não vi o Luiz Pereira jogar, tem outros também que são enormes, mas o Gustavo Gomes é um dos maiores da história, não tem nem o que falar, cara, que partida de almanaque. O Samu, alto pra cacete, grande daquele jeito, ele ganhou todas o Samu, todas, pelo alto, por dividendo de corpo, ele tava jogando o Samu longe no corpo. E querendo ou não, no segundo tempo também teve um cruzamento na área que, cara, se ele não tira aquele cruzamento, rente na frente do Everton, alguém ia chegar atrás. Eu não lembro quem que era, mas alguém estava chegando atrás e ele salvou. Um cruzamento bem rente na área. Cara, ele foi impressionante. Foi 100% na partida, pra mim é nota 10 com o Gustavo Gomes. Impressionante mesmo, tá? Murilo, também foi bem. Achei ainda assim, errou um lancezinho ou outro, uma falta ou outra. Eu achei ainda assim do Murilo um pouco afobado em dar bote mais pra frente, que não abre espaço, e quando é time bom assim do Porto, que querendo ou não, o time do Porto é bom, né? Tem bons jogadores. Isso pode ser prejudicial, e algumas vezes até foi. Tá, mas o Murilo também foi bem. Vou dar uma nota 7, porque querendo ou não, marcou o Samu também várias vezes, conseguiu ganhar do Samu várias vezes e não foi vazado, né? Vamos Piqueires na lateral e ótima partida do Piqueires também, tá? Defensivamente não foi muito exigido. Quando foi, teve problemas, tá? Mas ofensivamente foi bem, fez uma boa dupla com o Paulinho no segundo tempo. Cruzou bem a melhor chance do segundo tempo do Palmeiras. Se eu não erro, se eu não esquecer de algum outro lance, foi o cruzamento dele pro Flaco Lopes, que o Flaco Lopes cabeceia e infelizmente bateu no Marcano. Se não bateu no Marcano era gol. Tá? E mesmo assim, batendo no cara quase foi gol. Então o Piqueires pra mim foi muito bem, nota 7 Piqueires, tá? Nota 8, né? Eu dei 7 pro Murilo, nota 8 pro Piqueires foi melhor. Felipe Anderson, cara, foi bem na partida. Não fez grandes momentos, mas, cara, muito consistente na marcação também. Construção, cara, fez uma boa jogada no primeiro tempo. Ele querendo ou não, desarma o Moura naquele contra-ataque que o Estevão sai na cara do gol, que era só fazer, e ele acaba chutando e o cara corta, né? O chute vai pro escanteio. Então, querendo ou não, o Felipe Anderson foi bem. Vou dar uma nota 7 porque é bem parecido com o jogo do Murilo, assim. Richard Rios, cara, no primeiro tempo me irritou bastante, errou bastante passe, que nem o Jai, assim, tá? Mas ainda assim, cara, muito bem. Segundo tempo foi bom também do Rios. Vou dar uma nota 7 pro Rios, porque não foi aquele Rios que a gente conhece, mas ainda assim jogou bem, tá? Aníbal Moreno, cara, pra mim, se não foi o melhor em campo, cara, foi um dos top 3. Quem ele, Gomes, o Everton, o goleiro do Porto, cara, insanos o que eles fizeram. E o Aníbal, cara, comeu o meio de campo. Eu quando vi a escalação falei, cara, eu prefiro Emiliano. Cara, um jogo pegado, o Aníbal marcando muito bem, segundo tempo do Aníbal impecável, cara. Ele parecia aquele Aníbal que chegou no ano passado.
Jogou aquele fôlego que ganhava todas as divididas. Então, Aníbal Moreno, pra mim, cara, nota 10 também, cara. Os caras que foram muito bem, eu vou dar nota 10, não tem jeito, porque foi muito bem, tá? Aníbal Moreno, muito bem mesmo. Ainda, comparando ele com o Emiliano é muito melhor que ele na questão do passe. Mesmo assim, o Aníbal tem um passe bom, tá? Mas eu prefiro o Emiliano pela questão do passe. Mas mesmo assim, o Aníbal foi muito bem, conseguiu se portar bem e ainda assim foi muito forte defensivamente no meio de campo. Foi muito importante pro Palmeiras, tá? Estevão, cara, não foi aquela noite mágica, mas sim, jogou bem, perdeu algumas chances, eu acho que erra um passe ou outro, cara, ainda não tem aquele tino do cara que já tá consolidado, que já é craque, que ele sabe que ele vai tocar, cara, tem uma bola que os caras saíram jogando errado, o Vitória tava lá na frente, ele se voltou pra posicionar pra linha certinho pra receber, ele leva a bola, o Estevão, em vez de tocar pro Roque, se o Roque domina aquela bola e chuta, é gol. Então, cara, ainda erra um lance ou outro, vou dar uma nota 7, que foi uma boa partida sim, mas erra muito passe ainda poderia melhorar. Mesma coisa pro Maurício, foi uma boa partida, mas perdeu, eu acho que a melhor chance de gol da partida foi dele, embaixo da trave quase, né? Então perdeu essa chance. Cara, erra muito passe também no último terço, falta daquele refino, cara, se tivesse o Arrascaeta, o time do Palmeiras, o Palmeiras tinha metido uns 3 gols no Porto facilmente. Só desses passes que não chega no Vitor Roque. Então dá uma nota 6, 6,5 pro Maurício, tá? Vitor Roque dá uma nota 6,5 também, cara, não tem culpa, a bola chega poucas vezes, ainda assim, naquele lance que o Estevão perdeu o gol e depois sobrou pro Maurício e sobrou pro Rios, ele fez a jogada com o Piquerez, cara, cruzou certinho para trás. E, então, ainda assim, é importante, vou dar uma nota 6,5 pra ele, porque ele não fez uma partida ruim. Todos que entraram, o Paulinho muito bem, tá? O Paulinho entrou bem demais. Ainda falta um pouco mais daquela produtividade, de ter menos medo de errar. Às vezes carrega a bola, pensa, para, não tenta algo diferente, que ele tem essa capacidade, tá? Então vou dar uma nota 6,5 pra ele. O Veiga entrou bem, nada demais, vou dar uma nota 6. O Evangelista não vou dar nota, porque entrou pouco tempo. O Alan entrou bem, vou dar uma nota 6, tá? Não fez muita coisa, mas sim, jogou bem. E o Flávio Lopes não teve muitas oportunidades. Teve a bola de cabeça que acabou não entrando. Mas, cara, vou dar uma nota 6 pro Flaco ali, blindada também. Acho que tá tudo em casa, tá? Mas olha, gente, não tem que falar. Ótima partida do Palmeiras. Me entristece não ter vencido. Mas, cara, tá empatado todo mundo de pontos. Torcer pro Porto tropeçar. Torcer pro Palmeiras passar em primeiro. Que tem mais 2 jogos. Vamos trazer os vídeos aqui desses jogos também, tá? Jogo na quinta-feira, próximo jogo às 13 horas da tarde, tá? Contra o Al-Ahly. Tem total condição de vencer o Palmeiras. Se vier com a mesma escalação, cara, vai jogar muito bem. Eu acho que é o jogo pro Felipe Anderson tomar amarelo, porque já tem amarelo. Acho que até o jogo pro... Ah, o Gomes tem amarelo, então não compensa. O Gomes não compensa tomar amarelo. Mas é o jogo pro Felipe Anderson tomar amarelo, não jogar contra o Inter Miami, porque eu acho que não seria não tão necessário. Então é melhor ter o Felipe Anderson para as oitavas do que para um jogo contra o Inter Miami, que eu acho que o Palmeiras sem o Felipe Anderson com o Felipe Anderson deve vencer, tá? Então, ótima partida. Cara, o Palmeiras dominou, faltou a bola entrar. É meio clichê falar isso, né? Jogou muito, mas faltou a bola entrar e acontece. Várias vezes acontece isso no futebol. O Palmeiras ainda perde muitos esses gols, né? Mas o Palmeiras ainda assim é muito forte. E, cara, mostrou que tem um nível bom pra competir com o europeu. Eu acho que, não é claro, a gente não vai chegar contra um PSG na oitava, se a gente passar em segundo, a gente não vai dar jogo contra o PSG, eu acho meio impossível. Acho que é só se o PSG entrar muito, tipo, desprezando o Palmeiras fizer um jogo muito bem defensivamente, assim, conseguir trancar bem o PSG, mas é difícil competir com esses caras. Dá pra competir com o Porto, dá pra competir até com o Atlético de Madrid, cara, eu acho que dá. Dependendo de como vier o Atlético de Madrid pro jogo, acho que dá pra jogar de igual pra igual. De igual pra igual não, mas dá pra tentar passar, né? E daí os outros times é muito difícil, né? É complicado, gente, é complicado demais, tá? Mas vamos com fé que o Palmeiras vai chegar longe. Ótima partida, me anima muito essa primeira partida. Acho que dá para o Palmeiras alcançar voos maiores, vou ganhar do Al-Ahly e ganhar do Porto. Do Porto não, do Inter Miami, tá? O que eu acho? Que a gente vai ter que torcer pro Porto se ferrar. Eu acho que tem total capacidade do Porto se ferrar com o Al-Ahly. O Inter Miami é mais difícil, mas vai que o goleirão tá inspirado, né? Vai que o goleiro do Inter Miami tá inspirado, o Messi acha um golzinho. O Inter Miami ganha. Acho difícil, né? Mas, ótimo empate. E é isso, gente. Deixa o like, se inscreve, compartilha se gostou do Insta, gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forigo, sempre postando conteúdo novo. Né? Na verdade, o Edu Forigo é meu perfil pessoal. Se quiser seguir, pode seguir também. Mas segue lá o @ForigoFute, tanto no TikTok, tanto no Instagram. E aqui no YouTube, você já sabe, é ForigoFute também. Então entra aí, dá uma moral, ajuda nós. Deixa o like, se inscreve, compartilha. E entra, claro, no TikTok e no Instagram pra você ver os conteúdos também, que vai ter vídeo curto desse vídeo aqui. Então, se você quer, vai lá ver a opinião dele rapidinho, vai ver o vídeo curto que eu vou postar. Tá? Então assiste lá. E é isso, gente. Valeu, falou e tchau, família. Avante palestra.